Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje, vamos mergulhar numa passagem que, olha, dá o que pensar. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Exato. A gente vai usar o texto bíblico, claro, e também um comentário que ajuda a desvendar um pouco o significado por trás das palavras de Jesus ali. Isso. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor o aviso de Jesus sobre essa limpeza espiritual que, às vezes, fica pela metade, né? E o que seria uma transformação de verdade. Começa com uma imagem bem gráfica, né? Muito forte. Um espírito impuro que sai, mas depois ele volta. E a volta dele é que complica tudo. O versículo 43 já dá o tom. Quando um espírito imundo sai de um homem, O que vem depois. sim, aí o texto diz que ele passa por lugares áridos procurando descanso e não acha, né? A análise que a gente viu sugere que esses lugares áridos são mais que desertos físicos. Ah, tipo um simbolismo? Isso, tipo um símbolo para desolação, para falta de propósito, sabe? A interpretação é que o mal, por natureza, é inquieto. Ele está sempre buscando um lar, um lugar para poder influenciar. Entende? E isso já mostra uma coisa. Só tirar o mal não resolve tudo, né? Deixa um vácuo. Faz sentido. E como ele não acha descanso, ele resolve voltar. O versículo 44 é bem descritivo, né? Ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Aí ele chega e encontra a casa, como é que é? Desocupada, varrida e em ordem. Aham. E o comentário que a gente consultou pega pesado nessa parte. A casa tá limpa, tá arrumada. Na aparência, né? Exato. Mas a palavra crucial é desocupada, vazia. Para essa leitura, não adianta nada a faxina externa se o espaço por dentro continua vazio, entende? Entendo. Uma alma vazia, então, vira quase que um convite para ele voltar. Que coisa, né? Pois é. É um paradoxo. Isso me lembrou uma parte da análise que fala sobre como a gente tenta preencher esses vazios, né? Né? Às vezes com coisas de fora. Sim, a fonte menciona isso. Tipo, uma casa nova, um salário melhor, né? Coisas que dão uma satisfação. Mas que passa rápido. Isso, passageira. Até citam Eclesiastes, aquela parte que diz que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com dinheiro. A linha de pensamento é que só algo maior, que a fonte identifica como Deus, como Jesus, é que pode preencher esse lugar de forma, assim, definitiva. Certo. E a coisa não para por aí, né? Piora. Piora, e muito. Versículo 45. O espírito não volta sozinho, o texto diz. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. 7, nossa. É, e o comentário interpreta esse 7 não literalmente, tipo um número exato, mas como um símbolo de totalidade, de algo completo. Uma infestação muito pior, entende? Entendi. Uma invasão total. Exatamente, e a consequência é direta, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Bem sombrio. Pesado mesmo. O que essa análise ressalta muito é essa dinâmica do mal, sabe? Se não for combatido com uma mudança real, profunda, por dentro, ele não só volta como volta mais forte. Não basta varrer a casa, então? Não, precisa de um novo morador, digamos assim. E esse morador, para a fonte que a gente viu, seria o bem, seria Deus, o Espírito Santo. Lembra um pouco aquele aviso de Efésios, né? Não deis lugar ao diabo, não deixar brecha. E Jesus não deixa isso só na teoria, né? Ele aplica na hora. Aplica direto. Ele fala: assim também acontecerá a esta geração perversa. O comentário entende isso como uma crítica forte à religiosidade da época, que talvez fosse muito de fachada, sabe? Uma aparência de ordem, mas o interior. Vazio. Faltava aquela transformação genuína, o coração realmente preenchido com algo. Isso nos leva a outro ponto interessante da análise. A diferença entre só saber das coisas e se comprometer de verdade. Ah, sim. Tipo, conhecer o evangelho, entender a doutrina, mas não se entregar àquilo, né? Exato. Não basta o conhecimento intelectual, a fonte até lembra Tiago, a fé sem obras é morta. E fala da urgência, né? Aquele chamado, hoje se ouvirdes a sua voz. Não dá para ficar adiando essa decisão. É um risco deixar para depois, segundo essa visão. Com certeza. E tem uma reflexão bem atual também que a fonte chama de Era dos Remédios.
Já ouviu falar? Não, como assim? É a ideia de que hoje a gente tenta tratar problemas que são na raiz espirituais. Pecado, culpa, opressão. Na visão da fonte, só com soluções externas. Como se fosse só química, só psicologia. Entendi. Tipo, trata o sintoma, mas não a causa profunda. Isso. A argumentação ali é que certas feridas da alma, vamos dizer assim, só a palavra de Deus, só Jesus pode curar de verdade. Tentar tapar esse buraco com outras coisas só faz o problema de fundo piorar, voltar mais forte. Lembra da parábola? Totalmente. Faz todo sentido dentro dessa lógica. E aí, para fechar o raciocínio da fonte, a conclusão é clara. É preciso buscar ativamente Jesus, buscar a palavra para curar a alma. Mencionam até Efésios de novo sobre remir o tempo, aproveitar cada chance para essa conexão espiritual, porque os dias são maus, né? É um chamado para agir, para não ficar parado. Exatamente. Um chamado bem direto. Então, resumindo o que a gente tirou dessas leituras, a purificação de verdade, a limpeza espiritual não é só tirar o que é ruim. É mais do que isso. Muito mais. Exige preencher ativamente aquele espaço que ficou, né? E preencher com algo bom, algo sólido, duradouro, que, para essa interpretação que a gente analisou, é a presença e a palavra de Deus. Sim. E isso deixa a gente com uma última reflexão, que vem da conclusão da fonte, né? A análise sugere que o melhor jeito de manter a vida, a casa, protegida dessas influências negativas é se engajar todo dia com as escritoras. Não só ler por ler, né? Não, ler, buscar entender e principalmente viver aquilo, praticar. Aí fica a pergunta no ar para cada um pensar. Como é que a gente está cuidando de preencher a nossa casa para evitar aquele estado final, que pode ser pior? Uma ótima pergunta para a gente levar. Com certeza. Se você gostou deste vídeo, digite amém nos comentários.